Estamos de volta com o Correio Debate. O segundo Congresso Internacional Médico Estudantil e o primeiro encontro das Ligas Acadêmicas de Medicina abordaram um tema polêmico, atual e instigante: o uso da inteligência artificial pelos médicos. O professor da AFIA Educação Médica, Guilherme Carneiro, foi um dos palestrantes. A gente vai conversar agora com ele ao vivo pela internet. Boa tarde, doutor Guilherme. Seja bem-vindo ao Correio Debate. Boa tarde, Hermes. Boa tarde a todos os telespectadores, a toda a equipe. É um prazer estar aqui com vocês. Professor, quais os principais desafios éticos que se colocam nesse momento para os profissionais da medicina? Tá. Perfeito. Bom, primeiro a gente tem que entender, Hermes, o que é inteligência artificial, né? A inteligência artificial hoje ela pode ser entendida como um ramo da ciência da computação que vai buscar criar sistemas que são capazes de executar tarefas que, em condições normais, dependeriam da inteligência humana para serem executados, certo? Então, máquinas, softwares que possam perceber o ambiente, analisar um conjunto gigante de dados, interpretar esses dados, aprender com experiências anteriores e aí sim tomar decisões, gerar padrões, gerar resultados, muitas vezes de forma autônoma ou semi-autônoma. Então, de certa forma, ela tenta simular ou replicar processos cognitivos como de humanos, como raciocínio, percepção, aprendizado, certo? E dessa forma dá o resultado para nós do que a gente necessita ou de algum processo, certo? Quando a gente fala da ética, né, sobre quais princípios éticos a gente tem que adotar quando a gente utiliza decisões baseadas em algoritmos de inteligência artificial para garantir transparência, responsabilidade, respeito à diversidade nas práticas clínicas, tá? Bom, primeiro, a gente sabe que o alicerce da prática médica é a ética e a relação médico-paciente, tá? E esse papel se torna ainda mais crítico quando a gente introduz tecnologias como a IA nessa prática clínica do nosso dia a dia, tá? O primeiro princípio, quando a gente fala sobre usar IA no nosso dia a dia, é a transparência com o paciente, certo? Os médicos eles têm que entender como os algoritmos funcionam, quais dados estão sendo usados, quais são as limitações desses dados para a gente, quais são as limitações do algoritmo, dos softwares que a gente está utilizando, para que a gente possa assumir, interpretar esses dados com responsabilidade e aí sim a gente gerar bons resultados ao paciente e, principal, comunicar ao nosso paciente de forma clara e de forma que ele tem também acesso a esses dados que a gente está utilizando o algoritmo de inteligência artificial, seja na prática clínica, seja no cuidado do paciente no dia a dia ou na análise de dados daquele caso particular. Tá? O princípio fundamental é a responsabilidade. Mesmo que a IA seja usada somente para auxiliar as decisões, a responsabilidade final é médico, sempre sobre o médico, é o médico que deve validar as recomendações, os resultados orientados por ele, e aí sim vai assegurar que a decisão que a gente tomou, baseado ou auxiliado na AI, respeita a individualidade de cada paciente, né? Cada paciente é um paciente, os pacientes não se repetem, então o respeito a essa diversidade é essencial. Professor, o senhor também é médico, né? É especialista agora em inteligência artificial, dá palestras pelo Brasil todo. Está no Rio de Janeiro agora, não é, professor? Se eu não me engano. Isso, perfeito. Eu sou médico oftalmologista, trabalho com a IA na AFIA e estou aqui no Rio de Janeiro. Tá. Então, deixa eu perguntar, assim como qualquer profissional, o médico pode confiar totalmente na IA, na inteligência artificial, ou deve tomar suas precauções? Tá, perfeito, vamos lá. A inteligência artificial, os algoritmos de IA, eles não são infalíveis. Eles sofrem vieses de dados. O que é um viés de dado? Uma máquina, um algoritmo alimentado com um dado mal selecionado, que não represente a população como um todo, pode fornecer resultados errados. E nós já temos diversos casos onde nós conseguimos exemplificar isso, certo? Na AFIA, nós temos o curso de inteligência artificial na medicina, onde nós abordamos toda a parte básica que todo médico tem que entender para conseguir utilizar a inteligência artificial com segurança, respeito e ética ao paciente. Tá? A máquina, ela pode fornecer, sim, dados errados. A decisão final é sempre do médico. A decisão por instituir um tratamento auxiliado pela inteligência artificial, quando chegamos a um diagnóstico ou uma conclusão, ou uma conclusão do quadro clínico daquele paciente, esse resultado tem que sempre ser verificado, porque a máquina ela pode errar e ainda erra bastante. Novamente, não é um sistema infalível. Ele é perfectível até um certo ponto, porém, ele não é infalível. Tá? Nós temos diversos exemplos onde nós damos um quadro clínico de um paciente ou pedimos para o algoritmo analisar
um traçado de um padrão de eletrocardiograma do paciente e a máquina fornece para mim um resultado incorreto, ou seja, um diagnóstico incorreto, e sugere uma conduta incorreta para aquele caso, uma conduta inadequada para aquele caso, o que invariavelmente iria levar a algum desfecho clínico muito desfavorável para o paciente. Então, o maior princípio que a gente tem que levar em conta quando a gente vai lidar com a AI, quando a gente fala do atendimento do paciente, é sempre verificar os resultados, não confie cegamente. Tá. Deixa eu traçar aqui um cenário, a gente tem 2 minutinhos ainda, traçar um cenário de ficção científica para o senhor. Vamos lá. É possível imaginar uma cirurgia complexa feita por robôs humanoides sem a presença de qualquer humano na sala de cirurgia e ela sendo feita por telemedicina lá de outro país? Isso no futuro a gente vai assistir isso, essa cena? Nunca diga nunca, né? Porém, nós temos diversos pontos que a gente consegue ver como principal barreira para isso, tá? Nós temos áreas da medicina que vão ser impactadas mais diretamente pela AI, certo? Áreas que dependem, por exemplo, da detecção de padrões, como o estudo histopatológico de lâminas, certo? Ou análise de imagens por resultados por radiologistas, né? Exames de imagem. São áreas que não requerem uma habilidade manual. Áreas onde a gente depende de uma habilidade manual, por exemplo, um cirurgião, aí sim nós temos uma barreira física à realização daquela, por exemplo, do procedimento cirúrgico, tá? Porém, o que nós temos já hoje em dia acontecendo é o que você falou, a telemedicina, nós conseguimos conectar com robôs cirurgiões em outros continentes e o médico num outro continente conseguir realizar aquela cirurgia. Durante a cirurgia, as câmeras, né, que filmam, por exemplo, a cavidade abdominal de um paciente que está sendo submetido a uma cirurgia abdominal por videolaparoscopia sendo feita junto com o robô, você pode ter um algoritmo de AI acoplado para fazer análise daquelas imagens e sugerir tratamentos diagnósticos, sugerir pontos de atenção durante aquela cirurgia. Porém, a substituição total de um médico que está realizando aquela cirurgia ainda no momento que a gente tem hoje, com os nossos recursos tecnológicos que nós temos hoje, ainda é um passo muito distante. Porém, nós temos o que a gente chama da Lei de Moore. A Lei de Moore diz que a cada 2 anos a gente tem a nossa capacidade de processamento dobra. Nós podemos ver o simples impacto do ChatGPT quando foi lançado há 2 anos atrás e a capacidade de processamento dele hoje. É algo extremamente, né, é uma distância, um salto muito grande. Hoje em dia nós temos 3 níveis de inteligência artificial, tá? Artificial Narrow Intelligence, Artificial General Intelligence e Artificial Superior Intelligence. Então, são algoritmos que vão pensar semelhante, por exemplo, ChatGPT é o Narrow Intelligence, o Artificial General Intelligence seria mais ou menos semelhante ao ChatGPT, conseguiria pensar muito bem, exatamente igual a um ser humano, e o Superior Intelligence iria superar muito ainda a capacidade cognitiva de um ser humano em todos os sentidos. Okay. Porém, nós vemos que esses saltos tecnológicos se dão de forma cada vez mais e mais rápida. Então, o futuro, realmente, eu acho que a gente abriu a caixa de Pandora do lado positivo da medicina, né? Com o uso da inteligência artificial. No momento que a gente vive hoje, resumindo, a gente ainda tem essa barreira manual, mas para o futuro, né? Acho que muitas boas surpresas nos esperam aí. Ok, professor Guilherme, obrigado aqui pela aula, pela entrevista dada. Espero que quando o senhor estiver aqui por João Pessoa, a gente conversar presencialmente. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado a Hermes, muito obrigado à TV Correio, a todos os colegas e nossos telespectadores presentes. Em 2025 teremos muitas edições do nosso curso de Inteligência Artificial na Medicina da AFIA e aguardo todos interessados lá. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, professor, mais uma vez.